Tá a fim de fazer uma fezinha e ganhar até R$ 100 de bônus utilizando o nosso cupom FBOTECO? KTO.com. Acessa, link aqui embaixo na descrição. O Santos tem eleições agora, no final do ano. Tem. Você é sócio? Você chega a votar? Eu sou do conselho agora. Ah, você é do conselho. Legal. Importante. Então é até mais legal então falar sobre isso, porque imagino que você esteja bem por dentro da vida política do clube. Porque a gente vai passar por uma eleição agora que confesso que estou bastante preocupado. A gente não foram feitas ainda todas as inscrições para chapas. Tem, eu acho que até o dia, se eu não me engano, 19 para que todas as chapas se inscrevam. O próprio Marcelo Teixeira, que é tido como favorito nos bastidores ali, não confirmou oficialmente, mas tudo indica que participará do pleito depois de ter saído do Santos lá em 2009, nunca mais voltou. E ter apoiado caras depois, como o Modesto Roma também, vamos lembrar, um cara que apoiou o Modesto Roma. Foi péssimo. E aí a gente tem outros nomes muito desconhecidos assim, da política santista que eu, inclusive, tô até esperando a finalização dessas inscrições de chapa para tentar ver o que cada um desses caras pensam, o que cada um desses caras... puxar a capivara de todo mundo para ver o que eles fizeram ou não fizeram. Mas qual que é o seu olhar hoje para essas eleições e para uma possível recandidatura ou até eleição do Marcelo Teixeira? Olha, olhando o quadro... Eu acho que o Santos perde. O Santos tem algumas contradições que acho que nunca vão ser resolvidas. A maior parte da torcida está em São Paulo e não em Santos. É uma obviedade? É. A grande questão é que muitos bons candidatos poderiam ter aqui em São Paulo e tem dificuldades logísticas mesmo. Você está presente lá em Santos. Houve uma discussão, agora não, já está ultrapassada, de fazer um estádio, ora em Diadema, depois veio a história do Pacaembu, e etc, etc. Do Pacaembu quase saiu em certo momento. Sim. Eu até fiquei, na época eu estava acompanhando para e passo, era o Modesto Roma o presidente. Sim, ele... Eu posso até falar aqui também, porque eu até falei com ele, eu fui ver um jogo lá, Santos e Benfica, um jogo de comemoração, horroroso o jogo, por sinal. Sim, a despedida do Léo. Do Léo, foi um jogo muito ruim. E aí eu até falei para ele que eu estava sabendo aqui, aquelas coisas que, quando você está trabalhando na área do jornalismo político, falei, olha, sem nenhum tipo de favorecimento, diferente de algumas coisas que ocorreram com outros clubes, nada disso, mas seria importante o Santos ficar com o Pacaembu, tem toda a questão histórica e tal, mas não havia o mínimo interesse, porque a impressão que dá que saísse ali de Santos, aquele pessoal perderia o controle, alguns viam, eu não estou nominando ninguém, o clube como fonte de renda. Né? Então, infelizmente, teve um momento... O Leandro Damião. Quem explica a contratação do Leandro Damião? Na época foi 40 e tantos, 42, 44 milhões de reais. Não é valores atualizados. Sim, o Santos pagou mais de 250 milhões de reais com os valores atualizados. Você imagina? Nossa. É um negócio inacreditável. Eu falei, mas como é possível? Se ele tivesse estraçalhado e tal. Então nós sabíamos... Jogador grosso, né? Que não combina. Grosso, putz. Ele tinha ficado conhecido que tinha tentado uma lambreta errado no jogo Brasil-Argentina. Um amistoso, né? Um amistoso, hein? Que só jogava jogadores daqui e da Argentina que jogavam na Argentina, Exatamente. né? Inacreditável. Aí, agora, e nós que tivemos centroavantes, putz, o problema dos santistas é que nós somos mal acostumados. Então, quando eu vejo uma coisa errada, pega lá um zagueiro central erra, aí eu me lembro do Djalma Dias, não pode ser assim, tá errado, né? Aí tá, eu lembrei aqui do Almir Pernambuquinho, que era um jeito muito esquentado, e ele foi do Vasco, ele foi do Sport de Recife, do Vasco, depois Corinthians, Santos, Flamengo e não me lembro dele, encerrou a carreira. E ele era um sujeito muito esquentado, tanto que o Bangu foi campeão carioca em 66, ganhou 3-0 do Flamengo. O Bangu tinha um timaço, Paulo Borges, Cabralzinho, que depois foi técnico do Santos, Aladim, que... Técnico de 95. Isso, um cara... olha, o Bangu tinha um timaço. Tava apanhando o Armando Renganese, se não me engano, era o técnico do Flamengo. Tava apanhando 3-0, começo do segundo tempo. Esse jogo eu tava vendo, tava passando por aqui, pra TV Tupi. E aí veio a ordem do banco, reza a lenda, pro Almir encerrar o jogo. Arrumou uma briga e encerrou o jogo rapidamente. Mas o Almir Pernambuquinho também é um outro
um super jogador. E que também tem história. Aí quando você começa a lembrar o Pino, aí depois, aí lembra eu lembro do Edu, puxa vida, né? Aí o do Toninho Guerreiro, do Coutinho, aí você vai passando, até os mais recentes, já do século XX, XXI, perdão. Então, é duro, né? Nós estamos... E as contratações por valores astronômicos. Jogadores que têm passagem, muitas vezes jogam 2, 3 vezes, 4, saiu, né? Pô, mas... Como é possível? Então, interesses sempre dos empresários a todo momento. Lembrar que o ataque campeão do Flamengo era do Santos, né? Sim. Né? Vamos lembrar, o Gabigol. Então, era do Santos. E o Ricardo Oliveira jogava de centroavante naquele time, né? Então, eu não entendo. Nós estamos vivendo um momento que é de difícil compreensão. Agora, eu acho que, se ele for candidato, Marcelo Teixeira vai acabar sendo eleito, né? Porque tem a questão, claro, de 2002, que não é pouco, evidente. Em 2003, o Santos foi vice brasileiro e da Libertadores, né? Sim. Poderia ter sido campeão, se não fosse o perder 2-0, lá estava 1-0. A reforma do CT que perdura até hoje foi ele que fez. Sim. Em 2004, o Santos, voltou a ser campeão. Quantos Libertadores em seguida, na primeira década do século XXI, né? Sim. E algumas nós chegamos na semifinal e por pouco não chegamos à final, né? Caímos nas quartas, depende. Então, ele tem a trajetória de vitória. E futebol, que queiram ou não, gostem ou não, alguns, é outra obviedade, você precisa ter vitória. Não adianta nada, né? Você fala, não, é legal, esse jogador, o cara nunca é campeão, o técnico campeão, o goleiro é azarado. E vamos lembrar que, assim, eu tenho muitas críticas ao Marcelo, mas desses últimos nomes aí, é um dos poucos que a gente pode falar que não meteu a mão no Santos, né? Porque a família tende a trabalhar na área educacional, etc. Tal. Tem grana. Tem a universidade, né? Santa Cecília, a TV Santa Cecília. Sim. E ele, e acho que na hora que o Leão comprou a ideia de que era possível. Por exemplo, a questão do Alex, né? Tem coisas que futebol não tem explicação mesmo. O Nelson Rodrigues chamava de sobrenatural de Almeida e tal, né? O Alex estava indo pro Jabaquara, depois ia para não sei aonde, etc. Até assumir, né? O português santista. Um tremendo zagueiro central como aquele, né? Que depois, no Brasil, acabou tendo uma vida, porque ficou muito tempo na Europa e tal, mas... E montar aquele time e juntar. Você tem André Luiz e Alex, você conseguir combinar. O André Luiz, meio doido, né? Mas o Alex, com uma competência e tal. Os dois laterais, o Maurinho, pena que ele depois teve um problema muito grave, né? Porque ele foi campeão pelo Cruzeiro em seguida, né? Era um tremendo lateral. E o Léo, que tem uma carreira belíssima, e todo aquele time, né? O Paulo Almeida. Quem diria que outro dia eu estava revendo, porque a gente tem esses momentos de saudade. Voltando ao 3-2. Aí, o Paulo Almeida dá para um lançamento de 30 metros. Acho que ele nunca fez na vida dele 30, 40. Parecia o Gerson, um dos maiores lançadores que eu vi no Brasil, que jogava mais à frente que ele, como meio armador, não como volante. Mas montar, e aquele time, o Santos não tinha centroavante. É bom lembrar que nós só com um problema sério naquele momento. Tinha o Alberto ali. Tinha o Alberto. William Batoré. E o William, que a bola aí batia e voltava. Nossa, o William era horroroso. Aí no ano seguinte veio o Ricardo Oliveira, que ficou só 6 meses. Que destruiu de fazer gol e foi vendido. Foi vendido, era para ficar, e a Português tinha caído. Né? Então, nós... depois teve o rapaz lá, já passou 3 vezes o nome dele aqui, do Pará. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. O Robigol? O Robigol. Eu não queria falar assim, já falou agora. O Robigol. Veio do Paysandu. O Robigol na Vila Belmiro. Atrás do gol, vendo o Robigol. Então você fica sentado vendo. Ele não entendia, o time era muito rápido. Muito bom. E muito bom. A bola vinha para um lado, ele estava no outro. Ele não acertava, ele ia para a pequena área, a bola ia para cá, ele ia para o lado de cá. E ele tinha um problema grave Aí, finalmente, teve um jogo, teve um pênalti. Falaram, bate aí para ver se faz, né? Porque era incrível, ele estava perdidinho. Ele não entendia nada daquele time, que era um time muito bom. O pessoal voando, né? Então, eu acho que teve aquilo de comprar aquela ideia do Leão, naquele momento histórico, que foi fantástico, tudo aquilo, inesquecível. Não era uma coisa de momento, porque 2003 foi um ano muito bom. 2004 foi campeão, né? E com todos aqueles problemas, e tivemos uma primeira década... Então você apoia a volta do Marcelo? É que é chato, porque vão dizer que eu estou fazendo campanha, e eu não estou fazendo campanha para ninguém, né? Mas eu não posso reconhecer... É uma coisa errada, isso tem muito no caso do jornalismo político. O cara não vai com a cara... Mas quando o sujeito faz a coisa certa, você tem que falar que fez a coisa certa, né? Porque... Lógico. Então,
Mas que verdade. Eu não gostaria de estar vivendo só Z4, 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 Z4. Uma coisa que se disse recentemente, não se tomou como verdade, mas teve um burburinho alguns meses atrás forte de que o Dória Eu vi falar. concorreria, poderia verdade. vir a concorrer. E nas redes sociais, todas as pesquisas que eu vi, ele ganhava todas. E aí, depois ele disse publicamente que não iria e não foi mesmo. Seria um nome, um outsider, assim, um cara desses, como o Dória, como você viria como presidente do Não, clube? acho que não é uma boa, não. É. Eu vi até uma postagem dele ontem que ele estava na Vila Belmiro, né? Ele tava. Não seria uma boa. Futebol não é uma coisa simples, não. Futebol é preciso compreender a história do futebol, viver o clube. Saber do riscado, né? Saber do certeza. riscado. Tem coisas que são muito